Olá, hoje nossa conversa vai ser diferente. Vamos falar sobre os cuidados com a pessoa idosa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo projeções aí da população divulgada em 2018 pelo IBGE. E eu estou aqui hoje com o Adriano Góes, que é um dos fundadores da Helpbox, que ele também é doutor em engenharia de telecomunicações e telemática. Bem-vindo, viu, Adriano? Aqui é o Tete a Tete. Obrigado, eu que agradeço. Legal, Adriano. E aí, né, vamos falar um pouquinho aí do que começou como uma startup, né? Hoje já está na fase de comercialização e expansão, e é um serviço, né, isso que a gente vai conversar hoje, que acompanha aí as atividades dos idosos em tempo real. Um idoso sozinho em casa pode ser motivo de preocupação para os parentes. Por isso, a segurança de um familiar que deseja independência e autonomia nos motivou a criar o Helpbox. Nosso sistema é uma grande ajuda para cuidar de quem amamos, porque permite um total monitoramento do idoso, respeitando a sua individualidade e privacidade. O Helpbox é um conjunto de equipamentos que inclui uma caixa de resposta por voz e um smartwatch que permite o acompanhamento das atividades dos idosos em tempo real. Monitorado pelos nossos profissionais, o sistema permite que nossa central atue de maneira imediata ante qualquer ocorrência. Quando a frequência do batimento cardíaco está diferente da esperada, ao identificar uma movimentação atípica, como uma queda, ao constatar que a pessoa está sofrendo uma noite de sono agitada, ou até mesmo quando o idoso deixa o local onde passa o dia sem aviso. Quando ocorre algum desses alertas, a pulseira inteligente envia uma informação à nossa central. Em seguida, nossos profissionais de monitoramento entram em contato com a pessoa por meio de um sistema de voz que está presente no equipamento instalado na casa do assistido. Se for apenas um alarme falso, registramos a informação e tudo bem. Mas, se for uma emergência real, nós acionamos imediatamente o parente responsável e os serviços ambulatórios de resgate. O sistema pode ser usado tanto em residências quanto em casas de repouso e de home care. Nossa tecnologia também é uma valiosa ajuda no acompanhamento médico do idoso. Seu sistema armazena continuamente informações sobre o estado de saúde da pessoa, fornecendo ao profissional de saúde os dados relevantes para prevenir doenças e fazer diagnósticos mais precisos. É um sistema, gente, de extrema utilidade, principalmente nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, né? E longe, né, dos nossos idosos, das pessoas, né, que nós gostamos tanto. E aí eu queria que o Adriano explicasse um pouquinho mais desse sistema que vocês aí começaram aí no país, né? E como que funciona, Adriano? Explica pra gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Foi aquela coisa que começa como uma startup, numa necessidade familiar, né? Eu vi a necessidade muito grande de eu ter uma avó de 91 anos, mora sozinha e tal, e a gente não consegue estar todo o tempo com ela. Então eu não sei, por exemplo, se ela está em casa e se ela caiu, ou como é que ela está passando da questão da pressão alta que ela sofre, da diabetes, né? O que está acontecendo com ela nesse momento? E aí agora a gente fica aqui angustiado, né, no meio de uma pandemia, sem saber o que está acontecendo lá do outro lado, né? Pelo menos eu não sabia, agora eu sei, por conta do reloginho que nós inventamos. E esse reloginho, na verdade, o que ele faz? Na verdade, eu tenho um relógio aqui para mostrar para vocês. Ele é um relógio de mercado, um relógio de baixíssimo custo, né? Um relógio aí de comercial, mas que ele tem coisas que são muito boas para que a gente possa fazer avaliações das pessoas que o utilizam, né? Então, por exemplo, ele nos dá o batimento cardíaco e a movimentação do relógio. Só dele dar isso, a gente já começa a pensar, poxa, então eu consigo saber se uma pessoa caiu, eu consigo saber se quantos passos uma pessoa deu. Isso vem de bate pronto na nossa cabeça, a gente já pensa nisso direto. Mas vamos pensar um pouquinho além. Olha, hoje eu sei, por exemplo, que minha avó ela tem uma rotina, ela se levanta lá por umas 7 horas da manhã, ela vai cuidar dos passarinhos, ela vai fazer o café, ela vai assistir TV, depois ela vai fazer o almoço, etc. Se um dia é 10 horas da manhã e ela ainda está na cama, o que está acontecendo? O que pode estar acontecendo? Eu posso agir proativamente. Se ela, por exemplo, deixou de tomar um remédio dela de pressão e os batimentos cardíacos dela têm uma variação, isso pode causar uma tontura, isso pode causar uma queda. E esses sinais
Eles começam a ir para uma central de inteligência artificial, né, que fica na nuvem, é uma computação em nuvem, que capta essas informações, consegue, de uma certa forma, compilar essas informações através dessa inteligência e nos dá uma rotina do idoso, consegue nos dar um relatório, por exemplo, no final da semana, entregar isso para os familiares e mostrar, olha, o seu pai, a sua mãe, né, o seu avô, a sua avó, dormiu bem durante a semana, passou bem, né, não teve nenhum tipo de queda, houveram algumas intercorrências que nós falamos, e outra coisa, a gente começa a causar até um convívio com os idosos. Por quê? Porque esse sinal do relógio, ele vai direto para essa caixinha, né, que dá o nome ao projeto. Helpbox vem da caixinha Helpbox. Essa caixinha, ela tem um viva voz, que a nossa central acaba acompanhando a vida do idoso. Então nós ligamos e falamos assim, oi, dona Madalena, como a senhora tá? Tá tudo em ordem com a senhora? Oi, dona Natalina, e a horta da senhora? Como é que tá? Tá tudo em ordem com a horta da senhora? E ela fala, ai filho, tudo bem, tá tudo certo, que bom, graças a Deus. A gente dá uma acalmada nesse tempo do Covid, dá uma assessoria, nós temos até psicólogos que trabalham no sistema e fazem um acompanhamento desses idosos, e aí a gente começa a ajudar, por isso que o nosso slogan é nós ajudamos a cuidar, porque na verdade é sim uma ajuda para o familiar, que está lá preocupado, que está lá no seu dia a dia, que está na sua reunião, que tem os seus compromissos e que está com a cabeça na pessoa que está sozinha em casa. Então a gente ajuda nesse momento de acolhimento, de ajuda, de necessidade, de auxílio mesmo dessas pessoas, né? E a gente acaba dando esses relatórios, acaba mostrando isso, a gente acaba pegando até coisas assim, eu pego coisas de exemplo, teve um caso agora muito recente, que a gente pegou uma senhora que não estava dormindo bem por conta da quarentena, ela estava sozinha, começou a sentir falta dos netos, começou a ter problemas de insônia, e a gente pegou, olha, ela não está dormindo, ela não está descansando bem, ela não está dormindo as horas que ela deveria dormir à noite, avisamos a família conversou, melhorou-se. Ou seja, a gente consegue atuar na proatividade da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Porque eu acho que qualidade de vida é ter independência, né? O nosso sistema, ele dá essa independência, ele dá esse conforto para o idoso, né? Para a pessoa que utiliza, sem invadir a privacidade dela. Isso é o mais importante. A privacidade dela é mantida, a autonomia dela é mantida. Mas ela tem esse auxílio, ela tem essa retaguarda que ajuda a ficar tranquila, que ajuda a saber que, poxa vida, se acontecer alguma coisa comigo, porque eu tenho uma certa idade, tem alguém olhando por mim. Tem alguém ali que pode me ajudar no momento de crise, no momento que eu estiver precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, entendeu? E outras, às vezes, até quando eu nem percebo que preciso de ajuda, como nesse caso aí da depressão, no início de uma depressão, né? Que a gente pode atuar antes que a coisa se agrave muito. Né? Até interessante você comentar esse caso, né? Porque eu vi que vocês têm um videozinho exatamente contando esse case lá no site de vocês, né? Essa é a Ana. A Ana é filha da vovó Madá. Ela sempre monitora sua mãe pelo aplicativo da Helpbox. Ultimamente, ela começou a perceber que sua mãe não estava dormindo muito bem. E que a vovó só pegava no sono após as 3 horas da manhã. Preocupada, Ana ligou para sua mãe através do Helpbox e perguntou o que estava acontecendo. A vovó Madá então explicou que estava muito triste, pois não podia sair de casa, e fazia muito tempo que não via seus netinhos. Devido ao isolamento social, ela acabou ficando sem apetite e muito desanimada. A Ana então teve a ideia de ligar para a central de atendimento da Helpbox para ver se eles poderiam ajudar. Descobriu que a Helpbox oferece vários serviços com profissionais da saúde, incluindo psicóloga e terapia ocupacional. A Ana decidiu então contratar uma psicóloga para conversar com a vovó Madá. A psicóloga conversou bastante com a vovó Madá através do Helpbox e reforçou a importância do isolamento social durante a quarentena e que tudo irá melhorar em breve. Após 3 consultas, a vovó começou a ficar mais calma e passou a dormir melhor.
Agora Ana está mais tranquila, uma vez que consegue acompanhar o sono da vovó e ter a certeza de que está tudo bem com ela. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa rotina. Isso é legal, né? Porque a gente, obviamente, dá codinomes às coisas, mas são casos reais que acontecem que nós transformamos em codinomes, porque, obviamente, a gente não expõe nenhum paciente, mas a gente tem que mostrar para as pessoas as vantagens, o porquê utilizar. Muito bem, obviamente, é um negócio, né? Obviamente, é um negócio para que a gente possa ter um recebimento por esse trabalho. Mas, no fundo, se você fosse trabalhar com um Apple Watch, se você fosse trabalhar com um Samsung, você está trabalhando aí na casa de milhares de reais de um relógio. E aqui a gente está trabalhando com um relógio muito baratinho. A gente está democratizando o acesso que essas pessoas podem ter a esse tipo de sistema. E eu acho que isso é uma das vantagens, isso que foi um conceito inicial, a democratização do próprio serviço de atendimento. Eu acho que isso não é só para quem tem um poder aquisitivo alto. Isso pode ser alcançado em muitas esferas, né? Em muitas pessoas que precisam de ajuda hoje e que não têm um auxílio, que moram sozinhas, que não têm um cuidador. Enfim, nós temos todos os casos. A gente tem até pessoas que têm um cuidador durante o dia, mas não tem à noite. Então a gente olha mais à noite, presta mais atenção à noite, auxilia o cuidador durante o dia com informações. Enfim, a gente tem de tudo aqui no sistema, né?